Estamos de volta com o Hora Geral e agora eu vou apresentar aos nossos telespectadores o deputado federal Ricardo Izá. Deputado, bom recebê-lo aqui, hein? Douglas, prazer estar com você. Muito obrigado por ter aceito o convite. Inclusive é um prazer poder entrevistá-lo, já o conhecemos em outras ocasiões, mas eu me lembro com muito saudosismo do seu pai, que chegou a participar por algumas vezes no telejornal Opinião, quando ele estava no PTB, inclusive o nosso amigo Gastone Rigg, que foi por mais de 20 anos líder do PTB, tinha o seu pai como um dos grandes parlamentares. E às vezes, eu não estou velho, eu sou jovem ainda, hein? E às vezes a gente esquece de certas histórias que fazem parte da nossa história do Brasil. Seu pai foi um dos parlamentares que mais inseriu artigos na última Constituição. Então, o seu pai deu uma colaboração. Não é à toa que, com muito orgulho, me corrija, você não usa o Júnior, você usa o Ricardo Izá, dando seguimento de um homem público e que tanto colaborou com o Brasil e está conseguindo, você, como filho, seguir esses mesmos passos em prol do nosso país. É verdade. É gostoso ouvir falar bem. Mas é real, pai, é real, entendeu? É real. Mas ele foi o deputado que teve o maior número de emendas aprovadas à Constituinte, foram 192 emendas. E foi motivo de orgulho para a família. 40 anos de vida pública, o nome limpo, deixou um legado maravilhoso, né? Além do nome limpo, deixou muitos amigos. Foram esses amigos que acreditaram na gente e que depois me ajudaram a chegar a ser deputado federal também. Eu fiz esse comentário porque eu não o conhecia pessoalmente. Fui conhecer na época do telejornal Opinião, que muitos políticos, lideranças políticas desfilaram na época na TV Mar, inclusive Orestes Quércia, o próprio seu pai, o Paulo Maluf, ou seja, muitas lideranças políticas que fizeram história política no nosso Brasil. E hoje, no momento em que as pessoas criticam tanto alguns políticos, é importante a gente destacar alguns nomes importantes. E eu vejo que você, como jovem, você foi eleito em 2010 deputado federal, ou seja, com uma quantidade significativa de votos, praticamente 90 mil votos, participa do Conselho de Ética da Câmara Federal, seguindo inclusive o caminho do seu pai, membro de Comissão da Aviação e Transportes, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Líbano e da Frente Parlamentar de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Enfim, você também tem uma grande responsabilidade, que é vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Há tempo para tudo isso, Ricardo Izá? A gente tenta conseguir fazer tudo, é difícil mesmo, porque você sabe que lá em Brasília os horários eles encavalam, né? Então a gente faz as sessões e as comissões são sempre na quarta-feira de manhã. Então muitas vezes você quer participar de 2, 3 comissões. Sim. E não dá tempo. Mas a gente vai seguindo a prioridade. O tema que é prioridade a gente foca naquela comissão naquele dia. É o que dá para fazer. Ricardo, eu fiz questão de convidá-lo porque nós temos alguns temas importantes e você, como um dos parlamentares que conhece muito bem a nossa região, pode nos ajudar com relação a alguns projetos que parece que empacam e não saem do papel. E nós cobramos muito da representatividade da nossa região. Uhum. E eu sei que você sempre tem uma colaboração em projetos importantes com a região. Deveria participar mais aqui, Ricardo. A gente sabe da sua atuação em várias frentes, mas o Hora Geral fez questão de convidar para que haja uma frequência sua para divulgar as suas ações parlamentares e muitas delas têm a ver com a nossa região. Eu fiz uma reportagem na semana passada, quero a sua atenção, a respeito da hospedaria dos imigrantes, um prédio do início do século passado que abrigava os imigrantes e que está praticamente deteriorado, causando até preocupação no entorno da Vila Nova, lá no centro de Santos. Eu vou mostrar rapidamente essa reportagem e quero a sua análise sobre a importância da preservação histórica da hospedaria aqui na cidade de Santos. Aqui, olha, pode soltar, produção. O Hora Geral está aqui na Vila Nova, um bairro que está localizado também próximo do Mercado Municipal e também a travessia de Catraias, muito conhecida, que faz a travessia entre Santos e Guarujá. Mas aqui, ao meu lado, está a Hospedaria dos Imigrantes. A Hospedaria dos Imigrantes é um prédio que no século passado abrigava os imigrantes que vinham de outros países e que queriam encontrar aqui na cidade de Santos uma ideia, uma alternativa para tentar reconstruir a sua vida. E o que me deixa preocupado quanto jornalista é que a cidade de Santos é uma cidade considerada histórica
E, ao ser histórica, deveria preservar, no mínimo, os seus pontos turísticos históricos, como o Outeiro de Santa Catarina, que fica no centro da cidade, e com a Hospedaria dos Imigrantes não é diferente. A prova disso é que você vai ver a condição que está praticamente sendo destruída pelo tempo a Hospedaria dos Imigrantes. Uma outra preocupação é essa armação de ferro que está totalmente enferrujada, podendo causar um dano ao cair sobre os fios e a via. Aqui é a Silva Jardim e nós vamos mostrar com imagens que eu acredito que você nunca viu, mas vai assistir no Hora Geral, a parte interna da Hospedaria dos Imigrantes, que precisa de uma atenção do governo do estado, dos governos, incluindo o federal, talvez iniciativa de uma parceria público-privada, ou quem sabe ser efetivada a palavra do governador Geraldo Alckmin, que falou que seria construído aqui o novo prédio da FATEC. Olha só como que está a condição de um imóvel totalmente abandonado. Essas são as imagens e você vai ver agora aqui no Hora Geral. Eu acho que o deputado não tinha noção dessas imagens aéreas, né, deputado? Não, é lindo, eu estava te falando aqui, né? Lindo, prédio maravilhoso. Isso restaurado deve ficar impressionante. Agora, talvez o governador esteja protelando, porque isso já foi anunciado desde 2011, por falta de verba. Mas existem alternativas, como o PPP, talvez, a parceria público-privada. Como que o deputado vê algumas obras que parece que não saem do papel por uma questão econômica que o país está atravessando? Eu acho que hoje o país está numa situação difícil. A gente vê o governo federal quebrado, o governo estadual, os governos municipais passando dificuldade, né, diminuição do repasse do fundo de participação dos municípios, né? Então, existe uma dificuldade financeira grande, só que tem coisas que são prioridades. Isso, inclusive, pode ser um ponto turístico de Santos, né? Eu acho que tem que ter um investimento. A gente tem que recorrer um pouco, eu acho que a iniciativa privada, é o que você falou. Agora, tentar fazer uma parceria, né? Deputado, às vezes o que a gente cobra, e eu cobro contra o jornalista, mas sempre com respeito, das 9 cidades que compõem a região metropolitana, 7 são de prefeitos do PSDB e os outros 2 apoiam o governo do governador Geraldo Alckmin. Tanto é que o vice-prefeito de São Vicente, ele é do PSDB, né? E no Guarujá, o vice também. Ou seja, seria mais fácil a proximidade com o governador e o vice-governador, que é o Márcio França, que o senhor conhece, mora aqui em São Vicente. Ou seja, por que será que a gente encontra tantas dificuldades para resolver problemas que até então estão próximos do governo do Estado? Eu sei que é difícil o senhor responder, não, mas... é difícil mesmo, é difícil. Eu tenho tanta demanda que a gente leva para o governador, para o governo do Estado, para os secretários, e muitas vezes a gente fica também no vazio, fica sem resposta. Acho que a gente tem que fazer uma movimentação, tentar pressionar. Isso que você está fazendo hoje aqui é muito importante, porque vai dar uma repercussão grande. Sim. Né? Quem sabe sensibiliza, né? Agora, o que eu consigo para vocês é ver se a gente tenta fazer junto com a Prefeitura uma parceria público-privada. Podemos tentar levar isso até a Caixa Econômica Federal, até a Codesp mesmo, a gente tem as portas abertas lá. Tentar ver se faz uma parceria para diminuir o tamanho do investimento que caberia para a Prefeitura. Né? A gente sabe que uma restauração demanda muito dinheiro do que uma construção. Mas hoje existem, inclusive, incentivos. Mas um prédio desse tem que ser restaurado. Exatamente, concordo plenamente. Eu sou maronita, sou de descendência libanesa, e eu estava na missa ontem, lá em São Paulo, na Rua Tamandaré, na Nossa Senhora do Líbano, e estava conversando, falando com o pessoal, e teve o seu Nazi Nasrallah, que não é maronita, mas estava lá no evento.
Ele falou que eles chegavam todos por aí. Pela hospedaria dos imigrantes. A imigração libanesa foi marcada muito pela passagem pela hospedaria. Então, essa história daqui da cidade, do Brasil, de muitos estrangeiros, não pode ficar nessas imagens que nós estamos vendo, que é o caso da hospedaria dos imigrantes. Mas vamos pular para um novo tema, conversando com o deputado federal Ricardo Zar. Deputado, qual a importância que o senhor vê com relação à união dos prefeitos de uma região tão próspera e tão conurbada como a região metropolitana? O senhor sabe que no estado de São Paulo são mais de 5 regiões metropolitanas e a nossa é uma delas. Mas parece que os problemas eles são metropolitanos, mas as soluções não. Talvez a vaidade política, talvez a falta de entrosamento da discussão de demandas importantes para a nossa região. Como que o senhor vê a região metropolitana como deputado federal? Eu acho assim, eu acho que quando existe a união dos prefeitos para tentar solucionar problemas regionais, a força fica maior. Concordo. E o resultado vem mais rápido, né? Eu trabalho no estado inteiro, a gente tem atuação política no estado inteiro e a gente vê que tem algumas regiões onde existe essa união, os resultados vêm mais rápido. Bauru é uma região que a gente vê a união dos prefeitos lá, é uma união grande, forte, já de muito tempo, então a gente vê resultados por parte do Estado, o atendimento por parte do Estado sendo maior. Eu acho que aqui, por estar muito próximo, de repente passa aquela impressão de individualismo municipal, cada um cuidando dos seus problemas. A vaidade política. Exatamente. Que isso é danoso para a população. Mas é importante, a união acho que é importante, porque tem problemas que vão melhorar a vida de todos os municípios da região, não é de um só. Exato. E quando nós recebemos o turista ele passa a ser metropolitano, porque ele acaba indo na Praia do Guarujá, ele acaba vindo num restaurante em Santos, ele vai conhecer o roteiro dos fortes, vamos supor, no litoral, como Itanhaém, a Câmara de Anchieta, o convento, ou seja, ele participa também dessa ação metropolitana, que o senhor conhece muito bem. É verdade, é verdade. Agora, deputado, um outro aspecto até que recente, nós estávamos discutindo, inclusive da última vez que nós tomamos um café lá em São Paulo, o senhor falou a respeito do Distritão, que estava muito forte, e parece que ele não passou poucas mudanças para as eleições de 2018. Como o senhor vê essa tímida mudança no processo eleitoral do ano que vem? O Distritão, eu era um defensor do Distritão. Eu acho que o Distritão, ele reflete a opinião do eleitor. Os mais votados são os eleitos. Acho que não tem nada mais fácil de explicar para o eleitor do que o Distritão. Mas ele perdeu força porque foi feita uma emenda aglutinativa, onde tentaram colocar, se votasse o Distritão, teria que votar também a criação do fundo. Do fundo partidário. Do fundo eleitoral. E, por exemplo, eu era a favor da mudança do sistema eleitoral, mas contra a criação do fundo eleitoral. Então você acaba não votando, pelo Distritão. Eu acho que perdeu força por causa disso, quando tentaram aglutinar as duas coisas numa proposta só. Infelizmente não vai ter mudança nenhuma. Vai ter a cláusula de barreira. Que alguns partidos acabam se fundindo, os menores, Mas vai diminuir o número de partidos, eu acho, na primeira eleição. Já diminui. Acha positivo isso? Eu acho que sim. Hoje nós temos 30 e poucos partidos, É demais. Muita coisa, é fundo partidário para todos eles, é um custo grande. Eu acho que não precisa de tanto partido, não tem tanta ideologia diversa, na Parece política. que nessa proposta também o eleito ele vai ter que cumprir o mandato sem poder sair do partido, Exatamente. Não vai ter mais a janela. Isso. A questão das coligações, elas deixam de existir a partir de 2020. Nessa próxima eleição ainda tem a coligação, que é porque não ia dar tempo também dos partidos se arranjarem internamente para disputar uma eleição sem coligação. Agora, quando o senhor fala que era favorável ao Distritão, a gente ouvia muito na discussão, inclusive política, que isso acabava beneficiando os já eleitos, os deputados já eleitos, porque já tem um nome público e isso não ajudaria, não incentivaria novos nomes. O senhor concorda com isso? O senhor vê uma renovação? Não concordo, eu não concordo. Se fosse o Distritão puro, seria isso que você está falando. Mas o que estava sendo proposto era o Distritão com voto de legenda. Então o partido ele teria que lançar uma chapa completa para ter o maior número de legenda possível, de votos de legenda, para eleger mais deputados. Então ele teria que lançar novos nomes, não seria só aqueles que têm mandato. Sim. E o Distritão ele não favorece somente quem tem mandato, ele favorece também nomes que são mais ressaltados, mais conhecidos. Mas hoje já é assim, quem tem mandato já é mais favorecido. Verdade, você tem 4 anos de trabalho, tem as suas emendas parlamentares, você já sai na frente.
Eu, quando entrei na primeira eleição, foi muito mais difícil do que na segunda, quando você já tem um mandato. Isso é normal, faz parte. Mas eu acho que a população está mais consciente, ela está acompanhando mais os trabalhos, né? Eu acho que a imprensa tem feito um papel importante de passar o nome de todas as pessoas envolvidas em escândalos e tal. E vai caber ao eleitor, na hora de votar, lembrar, né, quem é que está fazendo um trabalho bom e quem é que está fazendo rolo. Deputado federal Ricardo Isaac conversando com os telespectadores do Hora Geral. O deputado fez uma postagem esse final de semana no Facebook que deu uma certa repercussão. Só uma frase. Num país democrático só existe um soberano, que é a população. E o que eu quis acreditar, não sei se o senhor concorda ou não, é a população quem pode dar uma resposta a tudo isso que nós estamos passando. Sem dúvida nenhuma. E algumas respostas, assim, mas a população não está pronta. Não é que ela não está pronta, eu acho que a população ela não se envolve para se aprofundar daquilo que está acontecendo. Ninguém entra num restaurante qualquer e pede um prato qualquer. Eu vou num restaurante que eu sei que eu vou ser bem atendido, que tem um bom cardápio, que tem um preço acessível e que eu vou me satisfazer. Por exemplo, né? Agora, às vezes as pessoas falam assim, estou votando em você, quero ver o que você vai fazer por mim. Por mim. O que você vai fazer por mim? Agora, não acompanha, não participa, né? E às vezes acaba caindo sempre na crítica. Como que o deputado Ricardo Isaac vê a atuação da população no momento político e já numa pré-eleição de 2018? Toda essa crise moral, porque está passando não só o parlamento, mas o executivo, né? Os políticos estão desacreditados no Brasil. De um lado tem o lado ruim, que a gente viu tantos escândalos, mas por outro lado a gente tem que tirar o que é bom disso. Eu acho que vai haver mudanças. Sim, eu acho que a população está se conscientizando. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho ando muito pelo interior de São Paulo, a região centro-oeste, né? Esses dias eu estava em Piratininga e uma eleitora mais simples me falou assim, tenho te acompanhado, vi teu discurso na Comissão de Defesa do Consumidor. Quando que uma pessoa acompanhava a TV Câmara? Tinha essa oportunidade. O pessoal mudava o canal, né? Não assistia a TV Câmara. Hoje o pessoal está acompanhando, está vendo a atuação, está vendo quem trabalha. Eu acho que tudo isso de ruim serviu para construir esse lado positivo, das pessoas ficarem mais próximas da política e entenderem que a política é o instrumento mais importante que a gente tem para fazer as mudanças necessárias. Se a gente tiver gente comprometida lá, ela vai ser um instrumento maravilhoso. Mas se a gente não souber quem colocar lá, pode ser esse instrumento e acontecer o resultado que está acontecendo agora. E o deputado falou algo importante. Alguns anos atrás, nós tínhamos notícias de que... não tínhamos notícias. A gente via nos telejornais o parlamentar, às vezes, votando um determinado projeto. Hoje, você tem um e-mail para você poder manter o contato com o seu representante. Você tem a oportunidade de ligar num programa de TV como Hora Geral e fazer uma pergunta para o seu representante da Câmara Federal, entendeu? Você encontra ele em eventos, ele tem um Facebook, ou seja, é muito mais fácil de você ter esse contato e tirar essas dúvidas. Essa interação é impressionante. Eu vou até te contar um caso. Por favor. Há 2 anos atrás, a gente fez um projeto que acabava com testes de animais para desenvolvimento de produtos cosméticos. Sim. E esse projeto estava lá parado, não estava andando e tal. Eu encontrei a Luísa Mel, e a Luísa Mel me falou, como é que eu te ajudo? Eu falei, vamos postar alguma coisa na rede social para movimentar e fazer uma pressão interna dentro da Câmara. E ela postou, pediu para votar, para mandarem mensagens para o Henrique Alves, que era o presidente da Câmara, e o pessoal começou a mandar mensagem. Aí o Henrique Alves me chamou lá e falou, Isar, vem aqui no meu gabinete. Eu passei lá e ele falou, que projeto é esse aí que tem 18 mil e-mails que eu recebi me xingando, pedindo para colocar esse projeto na pauta? E deu resultado, ele pôs imediatamente, mesmo sem saber o conteúdo, porque a pressão popular chega lá dentro, ecoa lá dentro. É importante isso. Então a participação da sociedade no processo legislativo é direta hoje com as redes sociais. Então, hoje nós temos a rede participativa no site da Câmara, onde a sociedade diz quais projetos são prioridade. E o presidente Rodrigo Maia escuta isso. Tem alguns projetos que têm entrado na pauta devido ao apelo no site da Câmara. Você, além da participação da apresentadora, que tem um programa no segmento animal, você também tem uma bandeira muito grande na defesa dos animais. E eu tenho observado que tem crescido um grande número de organizações e associações, e algumas eu coloco até em xeque, não sei se elas fazem um papel devido, né? Nós temos, por exemplo, aqui na nossa região, um grande número de animais que são literalmente abandonados, né? Ou seja, feiras que são instaladas em locais públicos. Em resumo, como que a população, como que essas
organizações, como que o terceiro setor pode se utilizar na defesa animal, deputado? Eu acho que a questão dos direitos animais hoje no Brasil está começando a ser levada a sério, né? Isso não acontecia quando eu assumi lá em Brasília, meu primeiro mandato, não existia nada, os projetos estavam parados. Nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Animais e fizemos vários projetos caminhar. Conseguimos colocar alguns no plenário da Câmara, coisa que foi um marco histórico, porque antes você falava em direitos animais, o pessoal ria. Mas hoje no Brasil não existe políticas públicas, praticamente inexistentes. A gente fala de animais silvestres, quem cuida é o Ministério do Meio Ambiente. Os animais de produção, o Ministério da Agricultura. Agora, quem que cuida dos animais domésticos e domesticados? Não existia um ministério responsável. Esse ano nós conseguimos colocar rúbricas orçamentárias no Ministério da Saúde, porque você investir em controle populacional, em combate à zoonose, também é investir em saúde humana. Por cada R$1 que você investe nisso, você economiza R$27 em saúde pública. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. Então, está sendo levado a sério pelos gestores municipais, pelos gestores estaduais e pelo governo federal. Começou a ser levado a sério. Só que a gente está começando a caminhar, né? A gente vê um Código Penal que não tem tipificado o que é maus tratos, um Código Penal que as penas são muito brandas para quem comete maus tratos aos animais, um Código Civil que trata o animal como uma coisa. A gente tem até um projeto de minha autoria que altera a natureza jurídica do animal para ele deixar de ser uma coisa e ser um sujeito que tem direitos. Eu acho que um país, para ser desenvolvido, ele precisa passar por uma evolução. E essa evolução ela passa pelo respeito ao próximo, independente de cor, de raça, de credo, de gênero e de espécie, né? Então, a gente tem que começar, se a gente quer ser desenvolvido, a gente tem que começar a ter respeito ao próximo, inclusive aos animais. Eu acho interessante, o deputado Ricardo Zar fala com uma segurança, e eu já tive a oportunidade de vê-lo discursando na Câmara Federal, é essa segurança e esse tema que o senhor coloca de uma facilidade na Câmara Federal, e talvez essa sua didática, essa sua facilidade faz com que tenha um poder de convencimento junto aos demais parlamentares. Que a sua ideia pode ser boa, e eu comungo da sua ideia, mas se não tiver um número significativo na Câmara Federal, não consegue tento, né, deputado? A gente sofre, porque existe uma bancada dita ruralista que faz uma pressão muito contrária por causa dos animais de produção, né? Então, eu até entendo a posição deles de defender o segmento, mas a gente tem que também manter a nossa posição de defender os animais. Então, às vezes existem alguns embates, mas que o resultado tem sido bom. A gente tem conseguido pôr na pauta o tema. Deputado, o senhor é conhecedor e partícipe de muitos temas. Vou entrar num outro tema que é recorrente no nosso país, que é o tema segurança. E nós aqui na região temos passado momentos difíceis. Falta de segurança no sistema Anchieta-Imigrantes, falta de segurança nas ciclovias da Orla, né? Falta de segurança em bairros tidos como bairros movimentados, né? As cidades também, cidade de São Vicente, cidade de Praia Grande, no último feriado de 7 de setembro, teve um arrastão muito rapidamente contido pela Guarda Municipal do município, que é a única Guarda Municipal da região que é armada, só para o senhor ter uma ideia, em Cidade de Santos, é a cidade de polo da região metropolitana, ou seja, o tema segurança. E o que nós clamamos, eu sei que não é só colocar viaturas, porque as viaturas dependem dos policiais. Agora, a informação que eu tenho é que há anos nós não temos um aumento do efetivo e que sempre ficamos com o pires na mão no final do ano na Operação Verão, onde os policiais do interior vêm para cá para poder aumentar o efetivo na nossa região durante a Operação Verão, que começa logo após o Natal. Mas todo final de semana vem milhares de carros. Só para que o senhor tenha uma ideia, no último feriado de 7 de setembro, foram mais de 360 mil veículos que vieram aqui à Baixada Santista. E isso depende de infraestrutura, entre elas a segurança. Como que a segurança pode ser conquistada para nós da região junto ao governo do Estado? O governo do Estado tem que priorizar. Eu acho que segurança é prioridade hoje em dia. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, fica assustado. Isso pode acontecer aqui, porque as características são semelhantes. São parecidas, né? São parecidas. Eu tenho batido muito, gosto muito do governador, respeito o governador, mas tenho batido muito na posição dele. Tem um concurso em 2013 onde foram aprovados diversos investigadores de polícias, né? E não foram contratados até hoje. Como é que você abre um concurso onde você já tem um orçamento aprovado para a contratação dos aprovados e demora, nós estamos em 2017, 4 anos e eles esperando para serem contratados, e a cada ano
muitos vão se aposentando. Então, o efetivo vem diminuindo, a população crescendo, e você ser investigador de polícia, você não tem o poder da investigação. Você não conclui as investigações e os inquéritos. Porque não basta só você fazer o boletim de ocorrência, lavrar o boletim de ocorrência. Você tem que ter a investigação, né? E não acontece isso. O que a gente pode fazer é pedir, pelo amor de Deus, governador, vamos fazer as contratações e aumentar o efetivo. E aumentar também um pouquinho o salário dos policiais. Mas isso é um clamor há anos. E enquanto isso não ocorre, a gente vê, inclusive, imagens de assaltos em plena luz do dia, deputado. Olha só, isso foi em Cubatão, chegaram a colocar fogo no ônibus, pararam um trecho da rodovia. Olha ali as imagens que nós estamos montando. Olha só os marginais, eles param, dentro do ônibus está um dos marginais. Ele atravessa o ônibus no meio da rodovia Imigrantes e coloca fogo, pede para todos descerem. Isso foi em plena luz do dia. Por exemplo, um dos grandes registros. Ou seja, a criminalidade parece que ela manda. Por quê? Porque não existe, no meu entendimento, não sei se o senhor concorda, uma falta, uma carência de uma política de segurança para a nossa região. Não é só na nossa região, acho que é no estado inteiro. O estado inteiro hoje está carente de segurança, está carente de efetivo, está carente de um carinho maior para os policiais. Pô, se coloca no lugar de um policial militar, você já tem um efetivo pequeno, quer dizer, você vai numa minoria contra uma maioria de bandidos. Ainda tem que enfrentá-los ganhando R$ 1.300 por mês. E os armamentos dos marginais, cada vez armamentos mais poderosos, né? Metralhadoras. Ou seja, esse é um outro aspecto que nos coloca muito preocupantes, até porque muitos policiais estão vindo a perder a sua vida na luta contra os marginais. São verdadeiros heróis, verdadeiros heróis. Não tem uma explicação. Quem escolhe uma profissão dessa com um salário desse? Alguém que é um herói, é um cara dedicado a isso, né? Agora, o senhor falou muito bem que esse é um problema dentro do estado de São Paulo, mas nós temos uma secretaria, inclusive temos uma secretaria de assuntos penitenciários, ou seja, esse tema segurança deveria ser uma das grandes bandeiras. E o próprio governador já se destaca aí como talvez um presidenciável, né, para 2018. E esse é um dos temas que eu diria que seria o principal calcanhar de Aquiles do governador. Não sei se o deputado já teve condição de conversar, de levar a ele essa reivindicação aqui da nossa região. Já levamos, já tivemos com ele, principalmente tocando no assunto da questão da contratação de efetivo. Né, dos aprovados em concurso, mas não tivemos sucesso, não tivemos êxito no convencimento. Ele sempre se coloca como, nós vamos contratar, nós vamos realizar, mas está difícil. Faz um ano aí que a gente vem batendo bastante nessa tecla. Recentemente o governador esteve aqui na para entregar a Vila Criativa, na Vila Progresso, aqui em Santos, e uma repórter perguntou para ele: governador, a falta de segurança a imigrantes. Ele falou assim mesmo, daquele jeito, né? Vou conversar com o coronel da Polícia Rodoviária para ele tomar uma providência. Não é assim, né, deputado? Às vezes a gente fica nervoso, às vezes o jornalista fica nervoso. Não é tão fácil assim, porque o governador ele vem de helicóptero e retorna de helicóptero, ele não conhece os problemas que nós temos. E eu volto a dizer, nós temos a grande maioria do PSDB, eu estou falando do PSDB, poderia ser qualquer outro partido, né? E temos um vice-governador. No mínimo, isso deveria ser mais fácil de ser resolvido. Tinha que ser. Tinha, mas não é. Deputado, tem um outro tema também que nos traz preocupação, que é a falta de projetos habitacionais. A nossa região, eu sei que o senhor já sobrevoou a nossa região, e praticamente nós temos um cinturão de submoradias, né? Eu não gosto de usar a palavra favela, é submoradias, né? E isso também é um problema que se perpetua, a falta de projetos habitacionais. Óbvio que Santos não tem mais por onde se expandir, né? Porque o território ele já está praticamente saturado. Mas você tem aí o Litoral Sul, você tem outras cidades que projetos habitacionais poderiam ser contemplados. Neste caso, de quem seria a responsabilidade de provocar a criação desses projetos? Do governo federal, do governo estadual, do Condesb, que congrega os 9 prefeitos da região metropolitana? A região ela tem um grande problema, que são as áreas de preservação ambiental. Isso daí atrapalha muito em definir locais, né? Licenciamento ambiental para construir mais moradias. Mas existe solução. Eu acho que isso tem que partir muito do município, principalmente, que tem que facilitar para que haja os empreendimentos de Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Que é do governo federal. É do governo federal, porque hoje a gente tem como intervir no Ministério das Cidades
para conseguir as cotas de Minha Casa Minha Vida. O que a gente precisa é de empresários disponíveis para investir nesse setor. E muitas vezes eles deixam de fazer esse investimento imobiliário pelas dificuldades na documentação municipal, né, que é onde entrava tudo, o licenciamento, não só municipal como estadual, na questão de CETESB e tudo. A gente está vendo algumas moradias, isso fica na zona noroeste, deputado. É um outro lado que a população desconhece da cidade de Santos. Pensa que Santos é só a orla. E no meu entendimento, o chefe do executivo ele tem que pensar a cidade como um todo. É óbvio que eu não cobraria do atual prefeito uma solução imediata para um problema que se arrasta há anos. Mas tem que começar, precisa, né? Exatamente. Tem que ter um início. Começar. É inaceitável nos dias de hoje, a gente está em 2017, você vê numa cidade como Santos, uma cidade grande, você ter uma diferença social tão grande, né? Pessoas que moram aqui no centro, perto do centro, né? Na orla, com tudo de melhor, e aí você olha uma imagem dessa sem infraestrutura nenhuma, sem saneamento, sem água, sem luz. Como é que pode? É cidadão como nós somos. Exatamente. Isso é falta de cidadania. É falta de cidadania. E aonde não chega a infraestrutura, um outro estado acaba se instalando. E aí já é deflagrado a falta de... É o que aconteceu no Rio de Janeiro. Exato. Estamos conversando com o deputado Ricardo Izar aqui no Hora Geral. Deputado, vamos falar um pouquinho de política, estamos quase chegando no final do Hora Geral. O senhor está no PP, né? O senhor pretende continuar no PP. Eu vejo que o PP, antigamente lembrava do PP, lembrava do Paulo Maluf, né? Mas eu vejo figuras de destaque dentro do PP. E eu acredito que as pessoas, elas votam mais na pessoa, naquilo que a pessoa tem a contribuir politicamente. E o senhor é um desses nomes respeitados dentro do PP, no estado de São Paulo e também no Brasil. O senhor continua no PP? Continuo. Eu vim para o PP porque fui convidado pelo presidente, pelo Guilherme Mussi, numa nova proposta de fazer um novo PP, uma nova imagem do PP. E é o que está acontecendo. Nós viemos em 3 deputados mais novos, com nome limpo. É o senhor, Guilherme Mussi? Guilherme Mussi e o Fausto Pinato. Fausto Pinato. Somos 3 jovens praticamente na política, e enquanto que tem o Maluf ainda no PP, mas eu acho, não sei se ele fica ou se ele sai, ele está definindo, mas a gente tem uma proposta de fazer um novo partido, com novas pessoas, com novas ideias, e é o que está acontecendo. A gente reformulou o estado inteiro, pusemos sempre gente nova, pessoas novas na política, não nova de idade, novas na política, para tentar repaginar o partido, mudar um pouquinho aquela imagem que tinha mais antiga do Partido Progressista. Eu fiz essa pergunta porque muita gente está mudando de partido, né? E nós já tivemos a oportunidade de conversar e o senhor acabou externando essa mesma ideia de ficar no partido, porque o partido ele vem crescendo com novos nomes, novas pessoas que querem somar a proposta do partido. Eu também já mantive contato com algumas pessoas aqui da cidade de Santos. Inclusive, o senhor tem uma grande liderança em Santos chamado Sidney Vida, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, professor universitário, um jovem na política, que está fazendo um belo de um trabalho. E quando a gente conversa com pessoas que se envolvem na política, mas na política que nós precisamos, é muito mais fácil arregimentar pessoas. Eu acho que esse trabalho que o senhor faz dentro do PP é que faz com que as pessoas ainda acreditem que tem solução dentro da política. E o partido aqui está bem montado. Nós temos uma vereadora... Tem a Audrey Cleis, né? Isso, Audrey, vereadora Audrey. Nós temos o pessoal da suplência, todos eles bem comprometidos, participando junto. Hoje a gente vai até encontrar alguns membros do partido. A Audrey, ela já passou algumas demandas para a gente, que a gente está resolvendo, como a questão da escolinha de surf que tem aqui. Isso também. Estamos resolvendo, estamos enviando uma emenda parlamentar para ela poder ajudar a formar jovens, né? Trazer o jovem para o esporte, acho que é importante. Estamos liberando verba para a saúde também a pedido do pessoal do Partido Progressista, conseguindo um castramóvel, que isso é verdade, isso é primeira mão isso? Primeira mão, nós vamos mandar uma emenda parlamentar para a compra de um castramóvel para Santos. Estou mandando um para o Guarujá também. A gente vai atender bem a região. Que bom. Bertioga deve ser atendido. Eu acho que vai ficar legal. Olha, eu fico feliz de saber que o deputado ele vem aqui, fez questão de começar a sua agenda aqui no Hora Geral. Ele tem ainda o dia pela frente, porque nós temos vários horários que são apresentados no Hora Geral. Mas essa sua atuação política é importante, o senhor tem que divulgar, porque nós precisamos de parlamentares compromissados com a região. O senhor falou de uma vereadora, que é a Audrey Cleis, jornalista,
Ela está no primeiro mandato, fazendo um trabalho muito sério na vou cidade até mandar um abraço para ela, porque ela é impressionante. Se dependesse dela, vinha minhas emendas inteirinhas para frente. Ela é esperta, ela quer puxar sardinha para a brasa dela, né? Tá certo. Mas isso é importante, que nós temos políticos e políticas sérias, um número pequeno de mulheres, mas elas acabam fazendo a grande diferença na política, né? Nós temos aqui uma cidade, temos a Alvebs, não sei se o senhor conhece, o senhor precisa conhecer a Alvebs, inclusive a Alvebs é presidida por um grande amigo seu, que é o Cadu, que é o vereador ali de Praia Grande, o Cadu, a Alvebs, que é a União de Vereadores da Baixada Santista. Vai ter até um encontro na Fiesp agora, no final do mês, e que ele que está organizando com vários vereadores do Brasil inteiro para tratar da questão de direitos animais. Eu fui convidado pelo Cadu para participar. Excelente. Então, eu fico feliz porque nós conseguimos ter esse canal aberto. Eu espero que o senhor não demore tanto tempo para retornar, deputado, para que a gente possa ter esse acesso. Às vezes a gente tem até dificuldade de trazer os representantes daqui, mas o senhor, volta a repetir, prontamente veio aqui e nos atendeu. É só convidar que nós estamos aí. E eu quero que o senhor tenha uma relação mais contínua aqui no nosso Hora Geral para poder passar informações de Brasília, nos deixar bem informado de assuntos que tenham reflexo e importância na nossa região metropolitana. Com o maior prazer, Douglas. Isso é muito importante. Bom, estamos chegando no final da Hora Geral. Vou deixar uns 30 segundos para que o deputado Ricardo Izar possa deixar aqui as suas considerações finais e, se possível, um e-mail, acho melhor um e-mail, para que a população possa entrar em contato. Por favor, deputado. O e-mail é ricardoizar@uol.com.br. Agradecer a todos que assistiram, cumprimentar todos os nossos amigos aqui da Baixada e deixar nosso gabinete em Brasília de portas abertas e à disposição da região. O senhor tem uma agenda muito grande hoje, vai visitar outros órgãos de imprensa? Nós vamos rodar bastante, encontrar alguns amigos, pessoal do partido, vamos trabalhar bastante. Hoje eu acho que eu chego em casa umas 9 horas da noite. Né? Quem deixou um abraço para o senhor, sabe porque ele ficou sabendo que o senhor viria, é o Marcelo Teixeira, que foi presidente do Santos, é o responsável aqui pelo sistema Santa Cecília de Comunicação. E ele falou assim: Douglas, eu tenho um compromisso logo cedo, parece que iria viajar. Deixa um abraço para o deputado Ricardo Izar, porque o senhor é muito querido aqui na região. Um abraço, Marcelo. Tá bom? Vamos conhecer os aniversariantes, é segunda-feira aqui no Hora Geral, vamos lá? Parabéns, 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 é o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia, parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns, é o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia, parabéns a todos com saúde. E o Hora Geral continua na internet, no canal do youtube.com/Hora Geral, no facebook.com/Hora Geral. Você pode rever todos os nossos programas e as nossas entrevistas. Deputado Ricardo Izar, muito obrigado. Continue um pouco mais com a gente. Obrigado pela sua participação aqui. Amanhã tem mais, né? Sempre um programa diferente, com temas de participação dos nossos telespectadores pelo WhatsApp, o 981387000. Um abraço assim, ó, forte para você. Tchau, tchau. Até amanhã.